sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Pelo que, não podendo esperar mais, de boamente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizimos que havia de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também nós, também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos e estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente de dia e noite, para que possa ver o vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então nós temos estudado já uma boa parte desta primeira carta aos Tessalonicenses. Eu gostaria de relembrar um pouco algumas coisas que já temos visto e ouvido nesses estudos. Pelo menos temos 4 motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu esta primeira carta. Primeiro, afirmar aqueles novos convertidos lá em Tessalônica. Ele havia saído de lá e eles ficaram sofrendo perseguição. Era para confirmar aqueles irmãos na sua fé e na verdade. Segundo motivo, exortá-los para uma vida de santidade pessoal. Vamos ver no capítulo 4, o apóstolo vai mencionar esse assunto. A vontade de Deus é a vossa santificação. Outro motivo também era para confortar alguns irmãos lá em Tessalônica quanto àqueles que haviam falecido. No capítulo 4, vamos ver isto, que alguns crentes lá tinham partido para estar com Cristo, e aqueles que sentiram a perda daqueles irmãos estavam entristecidos, e o apóstolo queria confortar aqueles irmãos quanto a isto.
E o quarto motivo também da carta para ensinar aqueles crentes quanto à esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. É mencionada em cada um dos 5 capítulos da primeira carta e também na segunda carta. 7 vezes essa palavra, a vinda, aparece nessas 2 cartas aos Tessalonicenses. Nós podemos ver nesses 5 capítulos da primeira carta, no capítulo 1, a igreja em Tessalônica é vista como uma igreja modelo. Nós vimos que eles foram exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Uma igreja modelo, exemplo. No capítulo 2, que estudamos hoje, de tarde, nós vemos um servo modelo. O apóstolo Paulo, não só ele, como também Silas e Timóteo. No seu andar, na maneira como eles trabalharam na obra do Senhor em Tessalônica, nós vemos ali um servo modelo. No capítulo 3 nós podemos pensar num irmão modelo, Timóteo. Ele é apresentado, ele é recomendado pelo apóstolo como um irmão e como ministro de Deus e cooperador do Evangelho de Cristo. E nós vemos como Timóteo foi enviado para ajudar os crentes em Tessalônica, em meio àquelas perseguições. E Timóteo foi bem-sucedido, com a boa mão de Deus com ele. E ele voltou depois para se encontrar com Paulo e trouxe as boas notícias lá de Tessalônica. Em capítulo 3 podemos pensar num irmão modelo. E em capítulos 4 e 5, como normalmente o apóstolo Paulo fazia, depois de escrever sobre doutrina, sobre coisas assim, normalmente nas partes finais das cartas do apóstolo, ele escrevia sobre a prática, o viver, o andar. E em capítulos 4 e 5 nós podemos pensar num comportamento modelo que se espera de cada pessoa salva. Aqui nesse trecho do capítulo 2 e 17 até o final do capítulo 3, nós vemos as saudades que o apóstolo Paulo tinha dos seus irmãos em Tessalônica. Ele foi obrigado a deixar a cidade com pouco tempo que ele ficou lá, e eles ficaram sendo perseguidos também, e ele estava bem angustiado, preocupado, pensando na situação deles lá em Tessalônica. E aqui nós vemos no versículo 17 do capítulo 2, e Paulo falando como ele tinha muitas saudades, um grande desejo de voltar lá e encontrar os seus irmãos e ajudá-los quanto às coisas de Deus. Vemos que ele tentou ir pelo menos 2 vezes, e ele não pôde, foi impedido por Satanás, como ele falou no versículo 18. Então, ele enviou Timóteo, e depois, quando Timóteo voltou, Paulo ficou confortado, ficou muito contente com as notícias que Timóteo trouxe de Tessalônica. Nós podemos ver também, nesse trecho que vamos estudar, o inimigo, Satanás, o diabo, e a maneira dele agir contra o povo de Deus e a obra de Deus. Quanto a Paulo, nós lemos que Satanás impediu ele de voltar para Tessalônica, barrou o caminho, trancou o caminho, impedindo que o apóstolo voltasse lá. E no capítulo 3, versículo 5,
nós vemos ele como o tentador, aquela astuta serpente, procurando tentar e seduzir aqueles crentes novos para prejudicá-los quanto à sua firmeza na fé e na verdade. Podemos pensar nisso também um pouco. E, como disse, nós temos a vinda do Senhor Jesus Cristo, nesses 5 capítulos da primeira carta. No final do capítulo 1, aqui no final do capítulo 2 e no final do capítulo 3, 2 vezes no nosso trecho hoje, nós vamos ter a referência à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, brevemente eu gostaria de dividir esse trecho que vamos estudar em 4 pequenas divisões. No capítulo 2, versículo 17 até o final, até o versículo 20, podemos pensar na recordação de Paulo dos irmãos em Tessalônica, a saudade que ele tinha deles, por estar separado deles de vista, como ele diz, mas não do coração. A recordação do apóstolo, a saudade dele, dos seus irmãos. Capítulo 3, versículo 1 até 5, nós temos a recomendação que o apóstolo faz de Timóteo. A recomendação tão importante desse irmão estimado, irmão aprovado, Timóteo, um crente exemplar no Novo Testamento. A recomendação que o apóstolo fez dele. Em versículos 6 até 9 do capítulo 3, nós vemos o relatório que Timóteo trouxe quando voltou de Tessalônica e se encontrou outra vez com Paulo. E ele trouxe notícias boas. Um relatório que deixou o apóstolo contente, aliviado. Ele andava bastante preocupado com o estado dos crentes de Tessalônica, mas agora, ouvindo as boas notícias que Timóteo trouxe, o apóstolo ficou confortado, aliviado, porque os crentes lá estavam firmes, estavam continuando na sua fé, agradando a Deus e servindo a Deus. E no versículo 10 até 13, no final do capítulo 3, nós vemos o regozijo de Paulo, a alegria dele pelas boas notícias que ele ouviu. E mais uma vez ele dá graças a Deus. Versículo 9, a terceira vez que ele menciona graças sendo dadas a Deus por causa dos crentes tessalonicenses. Então, vamos começar no versículo 17 do capítulo 2 e contamos sempre com a ajuda, a boa mão dos nossos irmãos e que Deus nos ajude e nos guie para aprendermos da sua palavra. Se algum irmão tem algo a nos dizer sobre esse trecho, é importante que eu faça agora e depois vamos começar versículo por versículo. Então os servos de Deus consideraram-se privados, orfanados dos tessalonicenses pela saída forçada e súbita de Tessalônica.
E Paulo tinha, como o Senhor disse, saudades dos Tessalonicenses. Então houve esta separação temporária. Ele diz aqui, por um momento de tempo. Por um momento de tempo. No final do capítulo, nós lemos da grande reunião. Paulo com os seus filhos na fé, os Tessalonicenses, lá no céu. Então a separação é por pouco tempo só. Ele tem a esperança de encontrá-los lá no céu. A palavra privados no versículo 17 é orfanados, é como filhos que perderam os seus pais. Uma palavra forte que descreve o estado de angústia até que o apóstolo ficou, ele e os companheiros, por deixarem Tessalônica naquelas circunstâncias, e Paulo estava muito preocupado, com muitas saudades, querendo rever os seus irmãos. Como esta carta coloca perante nós o coração de Paulo, né? Com tanto maior, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Aqueles rostos que ele viu quando eram incrédulos, ainda nos ídolos, mas agora como crentes no Senhor Jesus. Né? Ele desejava muito ver o rosto, estar com eles, vê-los. Parece que isso trazia para ele um estado de alegria. Tantos rostos que ele pôde ver de homens como feras contra ele, atacando e perseguindo-o. Também estava pensando naquele naufrágio em Atos, né, que lemos, depois daqueles dias de tempestade, sem comerem, sem verem o sol por tantos dias, naquele naufrágio, lemos dele, alegrou-se vendo o rosto dos irmãos lá na chegada. Né? Então, ver o rosto. É bom ter saudade dos irmãos em Cristo, né? Nos reunimos aqui, o primeiro motivo, sem dúvida, a boa palavra de Deus, mas quão bom é chegar aqui e reencontrar tantos irmãos e irmãs e rever o rosto e ter comunhão. É muito bom ter saudade dos irmãos. É pena se a gente fica contente que está longe dos irmãos e não tem muita saudade deles. É um momento de tempo de vista, mas não do coração. O apóstolo, no seu coração, jamais esqueceu deles, nem por uma hora. Sempre tinha lembrança deles, orava por eles, desejava vê-los, estava impossibilitado por algum tempo, mas no seu coração ele estava com eles. Ele queria voltar, mas Satanás o impediu. Como? E como é que ele sabia que era obra de Satanás? Pois é. Em Atos 16, ele queria ir para um certo lugar e o Espírito Santo o impediu e guiou para outro. Mas aqui ele sabia que era o diabo que estava impedindo. O senhor tem uma sugestão para nós, Henrique? Não sei. Talvez alguém possa nos ajudar. Eu acredito que ele foi expulso de Tessalônica como pessoa não grata, para não voltar.
É possível que Jason tinha de dar uma garantia que ele não voltaria. Agora, como ele sabia que isto era a mão de Satanás, é algo que eu gostaria de saber, mas não vou saber. Porque Satanás leva a culpa de muita coisa. E com muita prontidão é declarado que ele vem fazendo. E eu não sei se ele faz a metade. Eu gosto de observar que tínhamos umas estatísticas muito boas. O Senhor Jesus Cristo 24 vezes, nas epístolas, Deus muitas vezes, o Espírito Santo 5 vezes, se eu não me engano. Satanás, temos outra? Na primeira epístola é esta. Então, isto que eu gostei. Satanás está aí. E ele é o inimigo. E Satanás é mencionado por Paulo só essa vez, se eu não me engano. Em Romanos 1 e 13 também lemos dele sendo impedido. Como é que é? Em Romanos 1 e 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Eu estava me referindo a Tessalonicenses, né? As referências a Satanás em Tessalonicenses. Aqui não diz quem o impediu, mas ele disse que tenho sido impedido. Então, a conclusão daquilo era: nós temos de nos lembrar que Satanás ataca. Mas, quanto nós temos em nosso Deus, quanto nós temos no Senhor Jesus Cristo, e quanto nós temos no Espírito Santo. Vamos nos ocupar mais com aquilo que nós temos em Deus. E mesmo no capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Ele viu, o diabo me impediu 2 vezes, mas ele não vai impedir sempre. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Não seria, São Henrique, uma convicção da parte dele que nós até podíamos ter, pois Satanás, uma convicção enraizada que ele teria como um homem muito espiritual e sensível, ele teria essa convicção. E está aí para nós sabermos, termos uma ideia de como atua Satanás. Para nós ter uma base quando somos atacados. Não há dúvida nenhuma que era obra de Satanás, porque o apóstolo escrevia guiado pelo Espírito Santo. Então, está confirmado. O impedimento era de Satanás. A palavra que se usa aqui, nolo impediu, é interessante, a versão atualizada diz, nos barrou o caminho. A ideia é tornar uma estrada intransitável. O diabo colocou coisas no caminho que barraram o caminho para o apóstolo voltar. Obstáculos. E alguém tem dito que o diabo sempre procura tornar as estradas de serviço a Cristo intransitáveis. Então, aqui tem um exemplo. Uma e outra vez, versículo 18. Será que uma vez em Bereia e outra em Atenas? Sugere-se isso, mas pelo menos 2 vezes o apóstolo tentou ir, mas foi impedido. Romanos 15, 22 diz também, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido, de ir ter convosco. Ele passa do plural, nós bem quisemos,
pelo menos eu, Paulo, parece que o caminho estava aberto para Timóteo. Pois é. É. O perigoso era o Paulo. Para o reino de Satanás, o mais perigoso era Paulo, o líder. Né? Satanás é inimigo dos líderes. Aqui é o nome Satanás que aparece. Ele, como o diabo, é o acusador dos irmãos. Como a antiga serpente, capítulo 3, o tentador. E como o grande dragão, como vemos em Apocalipse, o perseguidor do povo de Deus. O Sr. Tomás tem dito que o perigoso era Paulo. Eu estava me lembrando agora. Satanás ataca todos, mas sempre procura atacar aqueles que estão na frente. Né? Então ele fazendo isto é mais fácil para os outros. Por isso, então, é importante redobrarmos as orações por aqueles que estão à frente do trabalho de Deus. Acho que isso deve ser bem lembrado por todos os irmãos em todas as igrejas. Esses homens estão constantemente sendo atacados por Satanás. Quem sabe uma coisa que deveria nos animar, o fato de Satanás impedir a visita do apóstolo, realmente nós temos o resultado nas nossas mãos. Por causa disso, nós temos essa carta. Então, podemos ver que, apesar da atividade de Satanás, que Deus facilmente ganha vitória. Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, né? O inimigo tentou enfraquecer a obra de Deus em Tessalônica, e o resultado, como o senhor diz, temos uma carta tão preciosa para ler e aprender. Então, versículo 19, Paulo está mais uma vez mencionando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não tem dúvida que os crentes tessalonicenses são a glória, o gozo dele, a coroa. Ele ia ganhar uma coroa naquele dia, no tribunal de Cristo, por ter visto eles salvos e também andando bem como eles estavam. Parece que tem 5 coroas mencionadas no Novo Testamento. A coroa da vida, que será dada ao mártir, aquele que chegou a morrer pela sua fé. Apocalipse 2 e Tiago capítulo 1 nós lemos isso. Aqui a coroa de gozo, a coroa de exultação para os ganhadores de almas, podemos dizer, aqueles que pelo Evangelho alcançam os pecadores e veem almas salvas pela graça de Deus. A coroa de glória, 1 Pedro 5, que aqueles fiéis anciãos, pastores, que apacentam o rebanho de Deus, vão ganhar quando o sumo pastor aparecer, o Senhor Jesus Cristo. Uma coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, ao vencedor na corrida, na vida aqui. E a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, aqueles que amam a sua vinda. 5 pelo menos. Talvez os irmãos queriam comentar sobre essas coroas. Parece que a coroa do ganhador de almas, a coroa em si mesmo, é a presença
dos salvos em glória na vinda do Senhor Jesus. Significa uma satisfação indescritível. Eu estava observando que ele admite, como todos nós temos de admitir, que a coroa será repartida. Nossa, Silvano, Timóteo e quem sabe outros também. Eu acho que uma parte dessa coroa, dessa satisfação, é que se salvaram, e a outra parte é que se desenvolveram, tornando-se crentes desenvolvidos, crescidos, progressistas. Então, isto engrandece o conceito da coroa de gozo, né? O que será lá no céu para quem muito trabalhou estar com tais pessoas? É importante que o senhor citou que vai ser repartida, digamos, o pregador que pregou, quem sabe, naquela reunião que uma pessoa foi salva, ótimo, ele vai ter um galardão, mas quantos outros pregaram, quem sabe, durante anos, quem sabe ensinaram aquela criança na escola dominical, oraram por aquele jovem, aquela pessoa, visitaram e durante anos trabalharam. Não devemos pensar que a coroa é só do pregador que pregou naquela reunião, se a pessoa foi salva na reunião, mas todos que tomaram parte naquela obra vão se regozijar naquele dia, vendo aquela pessoa lá salva. Já que o apóstolo Paulo reconhece aqui neste versículo que os tessalonicenses constituíram-se a coroa de glória, exaltação, não se trata de uma coroa de verdade. O senhor entende? Os tessalonicenses eram a coroa de glória. Então não se trata de uma coroa de verdade. Uma coroa literal, o senhor quer dizer? De botar na cabeça? Sim. Ele está falando do gozo, o prazer, o gozo de vê-los com ele lá na glória, junto com Cristo. Isto seria como uma coroa. Mas, os pregadores, coroas, as irmãs, eu fico pensando às vezes, o que elas ficam pensando, às vezes focamos muito esse aspecto do coroa, e as irmãs também, creio, terão coroas. Claro, até nisso, como eu citei. Quantas irmãs, quem sabe, que trouxeram um ouvinte para ouvir o Evangelho pela primeira vez, influíram aquela pessoa pelo seu bom testemunho, e aquela pessoa para ouvir o Evangelho. Falaram, quem sabe, o Evangelho diretamente em casa, entregaram folhetos. Então, naquele dia, essas irmãs vão se regozijar também, vendo aquelas pessoas salvas lá. Assim, há frustrações, desapontamentos e tristezas na vida do pregador. O apóstolo Paulo, o plano dele foi frustrado. Ele queria voltar para Tessalônica, foi impedido. Mas ele tem a esperança de receber um dia a coroa de regozijo. Eu acho que ele está contrastando o que ele enfrenta agora nesta vida e o que ele há de receber lá no céu. Frustração agora, desapontamento, mas lá regozijo.
talvez nem esteja pensando tão longe no céu, porque em capítulo 4 ele fala naqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor, como esperava a vinda do Senhor para os seus dias, né? E o impedimento de voltar e rever aqueles crentes e estar com eles poderia ser desfeito de repente com a vinda do Senhor. Sim. E uma reunião eterna. Eu estava pensando também aqui sobre a coroa, me lembrando que Deus usa certas coisas que são admiradas no mundo. Pessoas recebem um troféu por algum destaque especial nesse mundo. Outros um rei recebe uma coroa para usar. Um presidente recebe uma faixa para usar. Que admiração de todos olhando, desejando estar naquele lugar daquela pessoa. Então, temos aqui uma coisa que vai trazer bastante alegria e comparado com essas coisinhas, né, da terra que logo acabam. É isso. As coroas da terra são corruptíveis, né? São temporárias, mas essa coroa aqui vai ser para sempre, eternamente. Roberto, pensando ainda nessas coroas e que cada um vai ter parte, inclusive as irmãs, Ana disse, por esse menino orava eu. E que menino foi aquele? Que homem foi aquele? Samuel? Então as orações dela, ela podia, nós vemos o cântico de Ana depois, como ela se alegrou vendo o pedido dela atendido. Sim. Pode repetir, seu Noel, por favor. O nosso irmão citou Timóteo, foi ensinado em casa pela avó e pela mãe durante anos, quem sabe, e Paulo pregando, provavelmente Timóteo foi salvo durante, quem sabe, pregações do apóstolo Paulo, mas a mãe e a avó tiveram uma parte importantíssima naquela obra para ver aquele moço salvo. A vinda, essa palavra vinda, essa palavra que tem aqui, a vinda, e existe outra palavra que é a manifestação. Aqui é a vinda, a presença, a chegada do Senhor para levar o seu povo. A vinda dele nos ares, como no capítulo 4 vamos ver. Seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E depois, algum tempo mais tarde, então se dará a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a descida dele até a terra em glória. Mas aqui, nesses capítulos da primeira carta, é a vinda, é o arrebatamento, como nós temos em capítulo 4, versículo 17. E isso pode acontecer a qualquer momento, até mesmo hoje. A vinda do Senhor está próxima. Então o apóstolo tinha esperança de poder reconhecer os tessalonicenses lá no céu. Sim. E nós vamos nos reconhecer lá no céu. Eu nunca pude pensar outra coisa diferente, seu Lindsay.
Eu não posso pensar em outra coisa diferente, que os crentes não vão se conhecer no céu. Vão se conhecer, para mim não tem a menor dúvida. Até mesmo Moisés e Elias apareceram com glória no Monte da Transfiguração e foram reconhecidos pelos discípulos. Então Paulo diz no versículo 20: na verdade vós sois a nossa glória e gozo. Olha, ele não disse isso de todos, de outros lugares. Eu acho que isso aqui também tem a ver com a vida deles, o andar deles. Paulo recebeu a notícia que eles estavam firmes, continuando firmes na sua fé, e para ele era um motivo de gozo. Como João escreveu: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse versículo 20, seu Roberto, é uma referência ao presente ou futuro? Pois, ele falou no versículo 19 do futuro, mas será que no versículo 20 ele não está já tendo esse gozo aqui? Tá, dá para entender o gozo, mas em qual sentido a glória aqui? Ele falou em outra parte: nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, não dos Tessalonicenses, não me lembro. Ele falou em outra parte de que ele se gloriava. Já era um gozo de Paulo, mas naquela antecipação futura? Sim. Então, seu Roberto, este gozo não tem fim? Começou com a salvação deles, ele ainda tem e vai ter para sempre. Sim. No céu. No caso deles aqui, não tinha dúvida. Desde a salvação e agora, em meio às perseguições, eles continuando firme, e ele pensava no futuro, ele tinha motivo de se alegrar, ter gozo quanto a esses crentes. O nosso presidente disse que o dia da sua inauguração era o dia mais feliz da sua vida. Era a sua glória. E ele mesmo testemunhou que durou um dia só. Nós assistimos à formatura e vemos os formandos e os aplausos e os discursos. É o dia da sua glória. Agora vamos deixar tudo aquilo, presidência e tudo. Vamos pensar naquele que se dedica a almas, a salvação de almas, a extensão do reino de Deus e a bênção dos salvos. Sua glória está em outra esfera, de caráter durável, de natureza muito, muito mais alto. Há uma satisfação no serviço do Senhor Jesus Cristo que não se encontra em outra esfera nenhuma. Não tem dúvida. Vale a pena cada crente ter isso em vista. Tudo mais é passageiro, mas essas coisas vão permanecer para sempre. Então, será que podemos passar para o capítulo 3? Então, Paulo, não podendo esperar mais, ele não podendo ir, ele aceitou ficar só, ficar como abandonado
A palavra tem essa ideia, um sentimento de ficar desolado, na solidão. E ele enviou Timóteo até Tessalônica para ajudar lá, confortar e exortar os crentes sobre a sua fé e para saber notícias, que Timóteo, voltando, traria notícias para o apóstolo. Lemos deles sendo privados dos seus irmãos em Tessalônica, agora vai ser privados dos seus cooperadores. Pelo menos um, Timóteo. Sim. Ele vai mandar enviar ele para o interesse que ele tinha. Sim, ele se preocupava menos com ele e mais com os outros. A linguagem do apóstolo aqui mostra como ele valorizava a presença dos seus cooperadores junto com ele. Ele diz, não podendo esperar mais. Ele tinha vontade de ainda ficar com Timóteo junto e os irmãos trabalhando junto, mas chegou a hora quando ele pensou, não posso ficar com a presença deste amado irmão mais, vou ter que enviá-lo. Hoje à tarde nós falamos sobre as acusações levantadas pelos oponentes contra o apóstolo Paulo e os seus cooperadores. Talvez houvesse mais uma acusação. Negligência da parte do apóstolo Paulo, dos recém-salvos em Tessalônica. Quem sabe os oponentes dissessem, ele não está cuidando de vós. Ele não se importa com vocês agora. Ele já abandonou vocês. Mas Paulo diz, olha, pelo menos 2 vezes, eu queria voltar, mas eu fui impedido. Além disso, eu mandei um bom substituto, Timóteo. Eu não podendo ir, então eu mandei um bom substituto. Ele usa a palavra aqui, enviamos, não é ele sozinho, é Silas juntos? Sim. É isto? Sim. Mas parece que em Atenas ele ficou sozinho, né? Talvez Silas foi para outro lugar, quem sabe Bereia. Porque eu só estava notando a palavra enviamos. Plural. É um pouco difícil. Eu não consegui encaixar este envio de Timóteo em Atos, porque Timóteo e Silas, os dois ficaram em Tessalônica. Foi Filipos. Onde? Em Bereia. Então, talvez nós não tenhamos este incidente de mandar Timóteo no livro dos Atos. Timóteo foi enviado a Tessalônica, a Corinto, a Filipos, a Éfeso. Ele era um homem em quem o povo de Deus podia ter confiança. É um homem que podia ser enviado. Nosso irmão, as qualidades da verdadeira irmandade se destacavam nele. Sabia como ser irmão, ministro de Deus, fiel servo. E a isto se acrescenta nosso cooperador. É bom quando, além de ser servo de Deus, um irmão sabe trabalhar com os outros. E Timóteo tinha tudo isto. Sabia trabalhar com os outros. Paulo disse em Filipenses 2, serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Um irmão mais jovem, junto com um mais, vamos dizer, mais velho, mais experiente, e tiveram uma harmonia sem problema. Nunca lemos nenhuma palavra que eu saiba no Novo Testamento de qualquer censura ou reprovação a respeito de Timóteo.
Ele é um irmão exemplar na palavra de Deus. Recomendado, como o Sr. Tomás já destacou, de confiança nas igrejas dos servos de Deus em toda parte. Timóteo é um irmão modelo, podemos dizer. Nós lemos em 1 Timóteo 6 e 11 que Timóteo era um homem de Deus. E somente um homem de Deus pode ser irmão, ministro e cooperador. E precisamos de mais homens de Deus. Pois é. Para que estas qualidades se manifestem. Sim. A palavra ministro de Deus é a palavra diácono. É um servo, alguém que serve. Então é interessante essa palavra. Ela é usada a respeito do Senhor Jesus Cristo em Romanos 15. Ministro da circuncisão. O Senhor Jesus Cristo, diácono da circuncisão. É usada a respeito de Paulo e Apolo lá em Corinto, 1 Coríntios 3. Eles como servos pelos quais crestes. E é usada a respeito da irmã Febe, em Romanos 16. Ela servia na igreja em Cencreia, hospedando muitos crentes, inclusive o apóstolo Paulo. Então, lemos dos diáconos em 1 Timóteo 3 e as qualificações que se requer desses irmãos para servirem na igreja. Provados e aprovados. E aqui tem é um exemplo. Timóteo, um diácono, um ministro de Deus, servo de Deus e cooperador no Evangelho de Cristo. Trabalhando em harmonia com Paulo, com Silas, com outros também, quem sabe. E um homem capaz, ele tinha condições de chegar em Tessalônica e naquelas circunstâncias de perseguição e dificuldade para aqueles crentes, ele tinha condições de confortar, a ideia é fortalecer, estabelecer aqueles crentes na verdade e exortá-los. A ideia é de consolar e encorajar. Timóteo tinha condições dadas por Deus, conhecia a palavra de Deus, tinha experiência e ele podia ajudar os seus irmãos lá em Tessalônica. A obra do diabo era enfraquecer, era abalar os crentes em Tessalônica, mas Timóteo, com a boa mão de Deus, tinha um serviço importantíssimo de encorajar e fortalecer, estabelecer aqueles crentes na verdade e na sua fé. E, graças a Deus, foi bem sucedida a visita dele lá. Como em outros lugares, ele foi enviado a Corinto também, e com bons resultados daquela visita. Como precisamos de irmãos que vão visitar a obra de Deus em outros lugares e possam ajudar, sair de lá e deixar a obra de Deus, os irmãos, quem sabe, melhor do que quando chegou. Aqui lemos do Evangelho de Cristo, versículo 2, capítulo 2 e 8, Evangelho de Deus. Temos dois evangelhos? Não, é um só. O Evangelho de Cristo porque ele é o tema, ele é o assunto do Evangelho, o Salvador, a obra dele. O Evangelho de Deus, porque é a origem. O Evangelho tem a sua origem em Deus e não nos homens.
E ele fala do nosso Evangelho, capítulo 1, versículo 5, o Evangelho que eles pregavam. Capítulo 2, versículo 4, o Evangelho. Um só. No final do versículo 2, a vossa fé. 5 vezes, eu acho, temos esta fé neste capítulo. Sim. Explique alguma coisa sobre isso, por favor. A fé tem pelo menos 3 aspectos que podemos pensar na fé. A fé, o crer, a aceitação do Senhor Jesus Cristo no momento da salvação. Podemos dizer a fé salvadora. E temos a fé em Deus e na sua palavra para o dia a dia. O crente, a pessoa salva, vivendo na sua fé em Deus, na sua palavra. E temos também a fé como o conjunto da doutrina, da verdade, como Judas escreveu, a fé que uma vez foi dada aos santos. E eu não sei aqui, quem sabe nessas 5 referências do capítulo, talvez seja a do meio, a fé quanto ao dia a dia, ao viver deles, ao andar deles. Paulo estava preocupado que o tentador vos tentasse, ele diz, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Mas isso não aconteceu. Apesar da perseguição, os tessalonicenses estavam firmes na fé, e na segunda carta é dito, capítulo 1, que a fé deles crescia muitíssimo. Além do diabo não conseguir abalar a fé deles, pelo contrário, a sua fé estava crescendo. Estavam conhecendo mais a Deus, a Cristo, a sua palavra, estavam crescendo na sua fé. Mas talvez o senhor tenha algo a dizer sobre essas 5 referências, seu Lins? Eu reconheço que eu escrevi alguma coisa e apareceu na revista Verdes Pastos. Mas sabe, a gente vai aprendendo. Realmente para mim, este assunto é muito grande. A vossa fé. Eu aceito o que o Senhor disse, isto nos ajuda. Confiança em Deus dia a dia. Mas, aliado com isso, nós temos o nosso conhecimento de Deus. Uma pessoa confiando em Deus, cada vez mais conhece a Deus. Este conhecimento de Deus estava crescendo cada vez mais a respeito dos Tessalonicenses. Mas Paulo, ele queria mandar Timóteo só para Timóteo se informar desta fé, vamos dizer. Confiança em Deus, mas conhecimento de Deus. Eu acho que é um termo abrangente. Sim. E sem dúvida, o conhecimento de Deus aumentando na vida de um crente vai se refletir na sua vida. Não tem como ele crescer no conhecimento de Deus sem isso refletir na sua vida. Seu Tomás? O que a corda era para os relógios antigos, assim é a fé na vida do crente. Pode haver as mais diversas peças, mas a corda era fundamental naqueles tempos dos relógios antigos. A visão espiritual. A medida da confiança em Deus e naquilo que cremos, na palavra de Deus, nas verdades assimiladas. Nossa visão do futuro. Tudo isto se inclui no termo a nossa fé. E a visão espiritual determina realmente o andamento da nossa vida espiritual. E essa visão espiritual podemos resumir no termo a vossa fé.
Nós não usamos o termo, seu Roberto, mas podemos... Como está a sua fé, irmão? Como está a sua fé? É perfeitamente legítima. Como está a fé dos crentes lá em tal lugar? Eu não sei que respostas nós receberíamos, mas é a informação que Timóteo foi verificar, e é perfeitamente correto. É um termo muito preciso. A nossa vida espiritual numa palavra só. O que Paulo temia quanto à fé desses Tessalonicenses era relacionado com a perseguição que eles estavam sofrendo. Isto poderia desanimá-los com elementos que haviam lá para perturbar. Sim, seu Alessio, o tentador vos tentasse. Olha, havia judeus lá alguns judeus que foram salvos. Imagina os judeus incrédulos no meio da perseguição dizendo: mas renunciem a essa fé nesse Jesus e vocês não vão sofrer mais nada. Por que vocês estão sofrendo? Abandonem isso e terminem o sofrimento. A serpente astuta por trás, dando sugestões para que aqueles crentes no meio do sofrimento duvidassem de Deus, como Jó, no sofrimento de Jó. O que o diabo queria? Queria lançar Deus contra Jó e depois Jó contra Deus. Talvez isso aí estava envolvido lá em Tessalônica também. Os versículos 3 e 4 nos mostram que os pregadores avisaram os ouvintes de perseguições e sofrimento por causa do Evangelho. Não estavam dizendo que uma vez se convertendo a Cristo, tudo ia melhorar na vida, iam ter melhor emprego, mais dinheiro, mais saúde, tudo melhor. Avisaram que este caminho vão encontrar tribulações. Interessante isto aí. O Senhor Jesus Cristo sempre ensinou isso. Ensinou os seus discípulos que seguir a Ele importava um custo grande. Qualquer que quer me seguir, tome a sua cruz cada dia, ele disse, e siga-me. Ele nunca mostrou um caminho fácil, um mar de rosas. Mas no mundo tereis aflições. Os apóstolos ensinaram também isso. Nas cartas, Pedro escreveu sobre isso. Então, e ali, como o senhor Henrique destacou, Paulo e os colegas falaram, versículo 4, estando ainda convosco, vos predizíamos. Esse verbo está no tempo perfeito que indica que foi falado várias vezes. Eles, logo que viram aquelas pessoas salvas, avisaram eles, olha, o caminho vai ter espinhos, o caminho é escabroso e é difícil. Uma coisa é ouvir sobre a perseguição, ser avisado sobre a perseguição. Outra coisa é viver, experimentar a perseguição. Um soldado, quando está no quartel, ele recebe instruções sobre guerra e combate, tudo. Mas agora, quando ele vai para a guerra, para enfrentar as balas, é diferente. E é exatamente isso que eu creio que nós temos aqui nestes versículos. Paulo já tinha avisado os crentes de antemão, agora estão sofrendo. Então por isso ele diz, para que ninguém se comova por estas tribulações. As tribulações já chegaram agora, estão sofrendo e tem o perigo, apesar dos avisos, de ficar desanimados. Satanás, será que já não cansou? Não, ele não cansou, ele continua fazendo a sua obra perversa. Talvez ele esteja de agindo outra maneira. Hoje ele não tem
não usa a espada e a prisão e o açoite, mas ele tem como afligir o povo de Deus e procurar abalar a sua fé. Começa dentro de casa muitas vezes, né, seu Pedro? Lá na firma, com os vizinhos, no mundo inimigo de Deus em que nós vivemos, tem tanta coisa que o inimigo usa para procurar abalar a confiança dos crentes em Deus. Ele não tira férias, né, Roberto? Não serão 24 horas por dia. Roberto, por favor, explica essa expressão, para isto fomos ordenados. Pois é. A palavra a atualizada diz, estamos designados. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus mostrou que o caminho de seguir a Ele, de ser salvo, o caminho para o céu, passa por aflições e problemas, dificuldades. Será que Paulo está pensando principalmente no seu próprio caso? Se lembrando de Atos capítulo 9, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pois é. Segundo Timóteo diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não só Paulo, mas ele diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não é só uma consequência de ser salvo, é também um privilégio. É um privilégio da salvação. Sim. Sofrer por Cristo. Não há dúvida. Isto fazia parte da pregação do apóstolo Paulo. Da pregação do Evangelho, talvez não, mas do ensino para os crentes, sem dúvida. Ele... Mas será que não foram bem avisados antes de serem salvos? Que ia custar, que ia sofrer. Então, sendo salvos, já sabia, olha, nós vamos sofrer. Já estavam sofrendo as tribulações ouvindo o Evangelho, conforme o primeiro capítulo. Eu acho que nós devemos e temos compromisso de abrir o jogo na pregação do Evangelho. É uma grande coisa, meu amigo. Não tem coisa melhor e você precisa. Só que tem uma coisa. Ao se salvar, você vai perder amigos. E vai ser diferente. Vai ser mal visto no mundo. Eu acredito que o Senhor Jesus fazia isto. E que nós devemos fazer isto na pregação do Evangelho. Abrir o jogo para que o pecador compreenda e não se precipite. E quando vier os problemas, ele não ser surpreendido. Mas ninguém me falou isso. Esses pregadores me iludiram, me enganaram. Então, é bom ele saber já. Parece ser uma coisa natural, porque se identificar com aquele que foi rejeitado, né, automaticamente há de trazer a rejeição do povo. Então, falar isso na pregação, eu penso que não desmerece em nada a pregação, antes apresenta ainda de uma maneira melhor aquele que sofreu tanto por nós. Normalmente, os que ouvem o Evangelho e começam a tentar com sinceridade a palavra de Deus, vão sentir o desagrado, a oposição do mundo. Sem mesmo o pregador avisar disso.
já o mundo em redor vai lhe manifestar que não aprova. Não, os primeiros que começam a gritar e dar contra, e às vezes começam até visitar, quem sabe passava um ano que não visitava, mas agora vão visitar para atrapalhar e para ver se desvia ele da verdade. Procurando tudo que é engano religioso, tudo que é coisa sem valor do mundo, tem gente para ajudar a levar o coitado nesse caminho. Mas vai ouvir o Evangelho, vai ter contato com a Palavra de Deus, se levantam pessoas de todo lado para contrariar e impedir. É o diabo, a obra do diabo, usando as pessoas sem elas nem sequer imaginarem que estão sendo usadas por ele. Versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Tentador, a palavra é a mesma que foi usada em Mateus 4 a respeito da tentação do diabo para o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 16 também, versículo 1, os religiosos, aqueles judeus, tentando o Senhor Jesus Cristo com aquelas perguntas e insinuações. Então, no meio dessas perseguições, tinha, sem dúvida, por trás daquilo, a voz do diabo, procurando levar aqueles crentes a descaírem da sua fé, sugerindo, quem sabe, um caminho mais fácil para eles, não precisa sofrer isso, renuncia à sua fé, e o inimigo estava, como a serpente, estava por trás dessa tentação. De que maneira o trabalho de Paulo iria ser inútil? Quanto à salvação, a pessoa sendo salva, está salva. Mas a obra de Deus lá em Tessalônica, a igreja lá, o bom andar daqueles crentes, fruto para Deus na vida deles, se eles dessem ouvidos a enganos e procurassem um caminho mais fácil, haveria prejuízo. Em vez de ficar firmes, agradando a Deus, podia o trabalho ter prejuízo, sofrer prejuízo lá. Mas eu gostaria de ouvir os nossos irmãos mais experientes também sobre isso. Não é fácil dizer até que ponto vai a palavra inútil. Não é tão fácil. O fato que o tentador não levou os crentes seria uma das grandes provas da realidade da sua salvação. E se o tentador levasse, já poderia ser um sinal de que não havia a realidade. E seria uma grande decepção para o apóstolo. E muitos servos já sofreram isto. Isto aqui me lembra do jardim do Éden. Deus estabeleceu ali seu jardim e repleto, e colocou Adão e Eva. Era demais para o tentador. Demais. Ele tinha de invadir. E também se estabeleceu uma igreja em Tessalônica. Lá vem o tentador.
Deus estabeleceu através do seu servo, o tentador. Ele aceita muita coisa na esfera religiosa, a não ser aquilo que Deus estabelece. Aí ele comete um assalto. E podemos esperar isto até hoje. Sim. Deus, o tentador não gosta de uma igreja estabelecida por Deus. Quando eles estavam lá em Tessalônica, no templo dos ídolos, adorando os ídolos, eles não tinham problema de perseguição nenhuma. Mas o apóstolo chegou lá com o evangelho, eles foram salvos. Então, paralelo a isso, começou uma atividade do diabo para atuar em prejuízo da obra de Paulo, da obra de Deus, para causar toda espécie de prejuízo. Como o Sr. Tomás já falou, estava lembrando, o Senhor Jesus Cristo falou da semente nos pedregais, e as provações muitas vezes vêm para mostrar se uma pessoa realmente foi salva. Aquela semente nos pedregais foi aceita com alegria, houve uma profissão de fé, mas quando veio a perseguição por causa da palavra, murchou tudo e mostrou que não tinha fruto nenhum. Eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo Paulo não estava dizendo, eu creio que tem a verdade, que realmente se salvaram, então não vai ter problema nenhum. Ele ainda queria enviar Timóteo para confortar e exortar. Então podemos aprender que uma pessoa não salva não vai durar, mas até mesmo uma pessoa salva precisa de ajuda muitas vezes. Sim. E nós deveríamos reconhecer isso e seguir o exemplo do apóstolo. Estava notando que no versículo 1 aqui nós lemos não podendo esperar mais. Agora no versículo 5 ele explica, ele diz, portanto, não podendo eu também esperar mais. Portanto, ligando com o versículo 3 e 4, por causa das perseguições, por causa dos sofrimentos, ele não queria perder mais tempo. E imediatamente enviou Timóteo para ajudar. Nós aprendemos já no capítulo 1 que Paulo não tinha dúvida sobre a genuinidade da obra de Deus lá em Tessalônica. Havia pessoas genuinamente salvas. Não é uma questão de descobrir mais tarde que havia pessoas falsas ali. Mas é possível para um crente ser desviado. Estou me referindo a um verdadeiro salvo. É possível ser tropeçado, desviado pelo diabo. Paulo quer confirmar que isso aqui não tivesse acontecido. Não há dúvida. Não só um crente, até uma igreja inteira. As igrejas da Galácia, aquela doutrina falsa se alastrou na Galácia e o apóstolo ficou perplexo do que estava, o mal, o prejuízo que aquilo estava causando na obra de Deus lá. É bom lembrar que 1 Tessalonicenses, eu creio, foi escrita depois que Timóteo voltou. Então, o capítulo 1, toda essa confirmação era depois que Timóteo voltou. E junto com a referência que o seu Lindo citou no capítulo 1, nós temos aqui também 3 referências à fé dos Tessalonicenses, a vossa fé, indicando que não havia dúvidas mesmo. Né? Mas o trabalho de Deus não era só a conversão daquelas pessoas, era muito mais do que isso. Não é apenas a salvação de uma alma, é a alma salva e glorificando a Deus na sua salvação. Se fosse só a salvação, podia levar a pessoa para o céu naquele momento que foi salva. Mas a vida, continuando aqui, fruto para Deus na vida daquela pessoa, um testemunho para Deus, uma igreja naquela localidade. Então, tudo isso Paulo se preocupava e temia que
o trabalho viesse a ter prejuízo assim. Compreender os sofrimentos como resultado da fé é uma coisa, não é? Para Paulo, para o apóstolo, ele não evitava isto, não é? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sofrer por amor a Cristo, ao Evangelho. Está chegando a hora, né? Vamos acelerar um pouco, né? Vamos para o versículo 6, quem sabe. Mas Timóteo, voltando, foi um alívio para o apóstolo. Aquela preocupação, aquela apreensão que ele tinha a respeito dos irmãos lá, quando Timóteo voltou, Paulo diz: agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Trazendo-nos boas novas. Essa palavra é a palavra que é usada na pregação do Evangelho. A notícia que Timóteo trouxe era tão preciosa para Paulo como a mensagem do Evangelho sendo anunciada, trazendo-nos boas novas de vós para nós, boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Os tessalonicenses também estavam com saudades de Paulo, dos servos de Deus. E o amor deles para com os servos de Deus também não foi esfriado, não foi diminuído, mas eles estavam firmes. Isso aí foi um grande alívio para o apóstolo. Mas interessante que ele falou no capítulo 1 de fé, amor e esperança. Aqui ele só fala de fé e amor. Por que não falou da esperança? Eu acho que o capítulo 4, talvez aqueles que perderam alguns queridos irmãos lá, estavam meio abalados quanto à esperança da vinda do Senhor. E o capítulo 4, Paulo vai corrigir isso e vai mostrar que esses que já morreram não perderam nada. Então o apóstolo estava num sufoco lá em Atenas. Ele tinha muita ansiedade sobre o progresso lá em Tessalônica dos salvos. Não podendo esperar mais, mandou Timóteo para ver como estão as coisas lá. Então ele esperava a volta de Timóteo, mas neste meio tempo ele se mudou para Corinto para pregar. Em Atos 18, versículo 5, nós lemos que o encontro do apóstolo Paulo e Timóteo se deu em Corinto. Eu acho que não temos como imaginar os sentimentos do apóstolo Paulo. Mesmo lá em Corinto, nós lemos as palavras dele: eu estive convosco em fraqueza e temor e grande tremor. Talvez isso tinha a ver com isso aqui ainda. Talvez. É interessante. Então agora ele foi consolado, versículo 7. É a mesma palavra que encorajar, exortar no versículo 2. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados, encorajados, reanimados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Olha, ele ficou em aflição, sozinho em Atenas, e durante algum tempo, longe dos tessalonicenses, agora separado dos seus companheiros, seus cooperadores na obra, mas a chegada de Timóteo e as boas notícias encorajaram o ânimo, a alma do apóstolo. Ele diz: agora vivemos, se estáis firmes no Senhor.
Em capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: cada dia morro. Ele falou também: me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios 11. E aqui ele tinha esse sentimento também. Mas quando Timóteo trouxe as boas notícias de Tessalônica, Paulo ficou consolado e disse: agora vivemos. A vida para ele era Cristo e a obra de Cristo, o povo de Cristo. Se os crentes estão bem lá, Paulo diz: eu estou bem também. Seu Paulo? Eu estava pensando sobre essa saudade. Eu estava lembrando de igrejas que têm saudade, de irmãos que faz tempo que não vão lá, ou que não vêm aqui. Olha, tem igreja com saudade de irmãos que nos visitavam. A gente vê falar já que faz tempo que aquele irmão não vem aí. Seu Henrique tem a resposta certa para isso. É difícil estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, seu Henrique? Então... Mas vemos aqui no versículo 8 o coração do pastor, ou seja, o coração do ancião. O ancião anda bem, se a igreja anda bem. Pelo menos ele está livre daquela ansiedade, aquele peso no seu coração. É interessante ver a obra de Deus, o coração daqueles que cuidam desta obra. O idoso João, ele diz: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Sim, para Paulo, quando soube dos Tessalonicenses, ele também ficou consolado, animado. Então, versículo 9, pela terceira vez ele dá graças. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Capítulo 1, ele deu graças pela realidade da salvação deles. Capítulo 2, versículo 13, ele deu graça, ele e os colegas deram graças a Deus pela palavra de Deus que permanecia neles e operava nas vidas deles. E aqui em capítulo 3, ele dá graças por ouvir as notícias que tudo estava bem lá em Tessalônica. Então, antes que o Timóteo foi para lá, nós lemos que ele orou sem cessar acerca deles. Mas agora que o Timóteo voltou, ele está dando graças. Sim. Mudou. Sim, antes ele estava orando, agora está dando graças. Sim. E parece que a palavra é: que ação de graças poderemos dar. Parece que a ideia dessa expressão é que não tinha palavras. Ele ficou exultando tanto que ele não tinha como expressar em palavras o gozo e a alegria e as graças que eram para ser dadas a Deus por aqueles irmãos estarem andando bem. Então, olha, se um crente não anda bem, ele tem prejuízo e Deus tem prejuízo. Se o crente anda bem, uma igreja anda bem, olha aqui ações de graças sendo dadas a Deus por aquilo. Fruto para Deus naquela igreja, nas vidas daqueles crentes. Versículo 10, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Aqui, o que falta à vossa fé, eu creio que não era quanto à fé deles em Cristo para a sua salvação.
preocupação quanto a isso, de maneira nenhuma. Mas quanto ao ensino, a verdade, o apóstolo teve que sair às pressas de Tessalônica e não teve tempo para ensinar tudo o que ele gostaria de ter ensinado a eles. Então ele queria voltar e vê-los novamente, e ele queria ensinar a palavra de Deus, outras coisas de certo que ele não teve tempo de ensinar durante o tempo em que estava lá. É interessante que esta palavra sopramos é a mesma palavra que se usa em Mateus 4 e 21, consertando as redes. Uhum. Então tem um pensamento interessante aqui. E será que aquilo que estava faltando é o conteúdo de capítulo 4 e 5? Quem sabe? Provavelmente. Ele aproveitou a volta de Timóteo e escreveu essa carta, escrevendo essas coisas que iam servir bastante para eles. Provavelmente ele se inteirou de mais detalhes que não aparecem aqui na epístola. Timóteo deve ter dado mais informações. Sim. E versículo 11, ele queria voltar lá, Satanás impediu, mas ele deixou o assunto nas boas mãos de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: o mesmo Deus, mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Encaminhe seria remover os obstáculos que Satanás colocou. E Paulo deixou o assunto perante Deus, e se Deus assim quisesse, ele abriria o caminho. Versículo 11, temos duas pessoas divinas. Temos o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o verbo encaminhar está no singular. Singular. Terceira pessoa singular. Então, indica uma união dessas duas pessoas divinas. Sim. E versículo 12, ele está desejando que o Senhor vos aumente, faça abundar em amor, uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco. E isso aconteceu. Na segunda carta, temos que a fé e o amor deles crescia muitíssimo. 2 Tessalonicenses 1 e 3. Eles estavam bem, mas Paulo não disse: então, tá bom e fiquem assim. Não. O Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros e para com todos. Parece que esse versículo 11 na Bíblia, edição de 95, está no plural. Não tenho absoluta certeza agora, mas muitos crentes têm a Bíblia essa de 95, edição de 95. Tem alguma coisinha diferente. Parece que está no plural. Mas deve ser como está aqui, né? No singular. Então, o versículo 13, ele termina esse capítulo fazendo referência à vinda do Senhor Jesus Cristo outra vez, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis. A atualizada diz: isentos de culpa, em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Santidade é uma palavra importantíssima que aparece aqui. No capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Santidade, a palavra santo quer dizer posto à parte. Podemos ter pelo menos 3 pensamentos sobre isso. É uma posição concedida perante Deus, concedida na salvação. Cada pessoa salva é santificada. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. E também é um propósito de Deus para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam santos. E aqui no capítulo 4, versículo 13, é uma prática para a santificação, é uma prática a ser seguida no dia a dia, na vida do crente. O seu Crawford sugeriu que provavelmente o que faltava à fé dos Tessalonicenses seria o assunto dos capítulos 4 e 5. Eu estava notando que versículos 12 e 13 aqui praticamente fazem uma introdução a esses capítulos, né? Porque no versículo 12 nós temos o pedido do apóstolo que o Senhor aumente em amor, né? E isso nós vemos nos versículos 9 e 10 do capítulo 4, né? E também, como o irmão já mencionou, a santidade, que é exatamente o que está tratando do início, né? O andar em santidade, né? De versículo 1 até versículo 8. E o andar honesto também, versículos 11 e 12. E depois, no final, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que combina com os versículos 13 em diante, capítulo 5. Então, temos aqui uma referência ao arrebatamento ou à manifestação. A palavra que é usada para a vinda aqui é a mesma palavra para o arrebatamento em capítulo 4, é a mesma palavra no capítulo 1, versículo 10, é a mesma palavra no capítulo 2, versículo 19. Assim, o Senhor disse, com razão, que pode ser traduzida presença pessoal. Então eu vou ler o versículo desta maneira: para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na presença pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os seus santos. Isto ajuda muito para definir alguma coisa, pelo menos. Refere-se a um período subsequente ao arrebatamento, quando a noiva está ao lado do noivo, naqueles vestidos resplandecentes. Só para simplificar, logo depois do arrebatamento. Então, as últimas palavras do versículo tem os dois pensamentos, são meio polêmicas. Eu penso que se refere ao arrebatamento, com todos os seus santos. Alguns sugerem, quem sabe, a igreja, sem dúvida, e também os santos do Antigo Testamento, todos os que morreram em Cristo, ressuscitados na vinda dele, e todos os que são de Cristo com ele na vinda, no arrebatamento. A igreja, um grupo distinto, e os santos do Antigo Testamento, outro grupo distinto da igreja. Mas há uns que querem ver aqui a manifestação em glória com todos os seus santos. Porém, a palavra santos que o apóstolo usa aqui, ele usou várias vezes nos seus escritos, nunca se referindo a anjos, mas sempre a crentes. Então, a manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo terá os anjos, com todos os seus anjos. Mas aqui, muitos pensam, eu também penso, se refere ao arrebatamento, como o senhor também pensa, né, seu Lins?
Bom, o desejo de Paulo era vê-los naquele dia, né? Sem falhas, sem ter havido tropeços na vida deles, vê-los irrepreensíveis naquele dia, ou no período subsequente, ou no arrebatamento. No versículo 12, aumentar e abundar, tem alguma diferença? Fazer crescer, mas o senhor tem estudado as palavras mais de perto, de certo? Aumentar seria como uma árvore crescendo para cima, tá? Abundar seria como um rio saindo do seu leito na época de enchente. Então a nossa hora já foi, senhor Manuel. Então eu quero agradecer muito a ajuda, cooperação dos irmãos durante o estudo.